Bem-vindos ao Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação, realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, IBROS, Organização Nacional de Acreditação, ONA, e o Instituto Ética e Saúde, IES, com o apoio do Ensino Agir, um espaço dedicado ao diálogo, qualificação e ao fortalecimento das melhores práticas para as unidades de saúde. Cada edição do Fórum tem como foco promover conhecimento e ampliar a excelência na gestão e na assistência. Para assistir às edições anteriores, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Prepare-se para um encontro que inspira, conecta profissionais e impulsiona avanços essenciais para o setor. O Fórum começa agora. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fórum Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, da ONA, a Organização Nacional de Acreditação, e do Instituto Ética e Saúde, com o apoio do Ensino Agir. Esse encontro ele é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde administradas pelas organizações sociais que são associadas ao IBROS. Esse encontro integra uma série mensal dedicada a fortalecer a qualidade assistencial, a segurança do paciente e a sustentabilidade e perenidade das unidades de saúde administradas pelas OS associadas ao IBROS. Hoje, nosso tema é gestão por processos na saúde, mapeamento e padronização. Vamos refletir sobre como a definição, a análise e a melhoria contínua dos processos podem reduzir variabilidades, otimizar recursos, aumentar a eficiência operacional e contribuir para a consolidação de uma cultura de qualidade e segurança nas instituições de saúde. Muito obrigado pela participação e presença de todos. Inclusive, ainda dá tempo de você compartilhar o nosso evento com seu colega amigo que ainda não está participando, para poder assistir ao vivo, para poder acompanhar essa nossa explanação, que vai ser muito importante para auxiliar você nos seus processos de qualidade e segurança na sua instituição. Dito isso, é com grande satisfação que eu apresento a nossa palestrante convidada de hoje, Cristiane Caldeira, que é coordenadora do Qualifica Nacional e Qualifica FESP, docente pela Faculdade Unimed e pela USP em Telesaúde. Atualmente também é coordenadora de assessoria e projetos de gestão da Fundação Unimed. Cristiane, muito obrigado por estar conosco hoje. Sua experiência e sua visão estratégica tornam essa palestra uma oportunidade muito valiosa para a gente compreender mais sobre como mapear, como padronizar os nossos processos de forma prática e estruturada dentro do setor saúde. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigada pela apresentação. É um enorme prazer fazer parte desse evento. Quando fui convidada, assim, não titubeei em aceitar, porque é um tema de extrema importância no setor saúde, cada vez mais importante na implementação e manutenção das instituições, só que às vezes um pouquinho esquecido pela rotina do dia a dia, correria e, eu também, não foi citado, mas eu sou enfermeira de formação e muito acostumada com a etapa assistencial, com o dia a dia de unidades hospitalares, unidades de saúde, e às vezes são, temas que a gente deixa ali um pouquinho de lado para seguir com a rotina que é sempre muito extensa num grupo de instituições que eu falo que do universo empresa, para mim, são as empresas mais complexas que tem. É o universo da saúde, né, é de tanta complexidade que o tema que foi, solicitado para que eu conversasse e a gente tivesse essa troca nesse momento de conhecimentos, mapear processo dentro de instituição de saúde. É um trabalho hercúleo e que, dificilmente você encerra de maneira rápida. Ele é contínuo, ele é dinâmico e cada vez mais, necessário
para que a gente tenha ganhos, como foi dito, né, Antônio? Na segurança do paciente, na qualidade assistencial e na qualidade de todos os envolvidos, todos os trabalhadores, para que sigam ali a rotina do dia a dia de maneira mais perfeita e leve possível, né? Muito obrigada mesmo, estou lisonjeadíssima em participar do evento. E nós também, muito obrigado por trazer a sua experiência e conhecimento para compartilhar com tantos profissionais e líderes que estão nos assistindo agora. Muito obrigado. Ah, O palco é disponha. seu. Ah, muito obrigada, pessoal. Já vou começar aqui, subindo o slide, já compartilhando e iniciando aí a nossa apresentação. É, Aqui é rapidinho. Eu acredito que já estejam vendo aí, já vou Isso. colocar no modo Deu certo. apresentação. Obrigada. Como foi muito bem falado aí, sou Cristiane Caldeira, né? Eu acho que dispensa mais apresentações, a apresentação foi ótima, e faço parte do Sistema Unimed, Fundação Unimed, Faculdade Unimed, e as pessoas às vezes se perguntam um pouquinho, né, qual é a diferença, é como se Fundação Unimed, a empresa mantenedora, fosse aí o nosso CNPJ mesmo, e a Faculdade Unimed, o nosso nome fantasia para o segmento conhecimento, o segmento assessorias. O nosso tema que nós vamos trabalhar e abordar hoje é o tema de gestão por processos, do mapeamento e padronização, que são duas etapas importantíssimas aí no segmento saúde. Eu acho que parou aqui de apresentar. Eu vou voltar e vou apresentar aqui de novo, porque a tela sumiu para mim. Eu acredito que tenha sumido aí para vocês também. Então Isso, vamos lá. Voltou? tudo certo. Maravilha. Ah, Fundação Unimed já está no sistema aí há mais de 30 anos, né? A faculdade nasceu aí do sonho de transformar conhecimento em resultado concreto, então é um direcionador de conhecimento voltado especificamente para o sistema Unimed, mas não exclusivamente, né? Temos aqui no estado de Minas Gerais, eu sou mineira, estou atualmente em Belo Horizonte. Temos aqui no estado de Minas Gerais um braço muito forte de conexão da Fundação Unimed, Faculdade Unimed, com o sistema de saúde do estado. Então, a gente também presta serviço para hospitais do estado, principalmente aqui, e alguns poucos hospitais ali no estado de São Paulo. Então, não é exclusivamente para o sistema, mas é altamente direcionado ao sistema Unimed, com foco principalmente em gestão mais profissionalizada do segmento saúde, seja ali para hospitais, laboratórios, clínicas, todos os tipos de serviços de saúde e para o ramo operadoras de planos de saúde. A Faculdade Unimed, ela oferta curso, ela oferta assessorias e ela oferta também algumas soluções em tecnologia. A gente vai falar um pouquinho disso na nossa apresentação aqui, como mapear, como entrar com esse processo de padronização, principalmente em tempos modernos, né, que a gente vem vivendo aí, tempos de inteligência artificial muito disponível para nos amparar, para nos apoiar em diversas soluções do dia a dia. Outro ponto importante aqui, para conhecer um pouquinho da Faculdade Unimed, é que ela tem uma experiência, uma notoriedade aí reconhecida pelo mercado, é uma instituição de ensino
com conceito máximo do Ministério da Educação, no MEC. Esse ano tivemos aí validados novos cursos de graduação, enfermagem, psicologia, fonoaudiologia, físio, e acho que terapia ocupacional também. É um ICT, a Faculdade Unimed, ela é uma instituição reconhecida aí pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um ICT que agrupa aí os diversos CNPCTs, né, do sistema Unimed, os centros de ensino e pesquisa. É uma instituição também gestora de outros programas da qualidade, no programa Qualis, da ANS. Então, nós temos uma metodologia própria, reconhecida pela ANS, Ministério da Saúde, como forma de avaliação de serviços de saúde que compõem a rede das operadoras. É uma empresa certificada pela ISO 9001 e também, não menos importante, falo que até um título dos mais importantes nosso aqui, é uma empresa parceira credenciada pela ONA na aplicação do manual da ONA, na metodologia de implementação da acreditação da ONA. Então, é um pouquinho aí da Faculdade Unimed para vocês conhecerem. Como já foi falado, sou Cristiane Caldeira, enfermeira por formação, não vou me alongar aqui nas informações, mas hoje atuo muito fortemente como coordenadora de assessoria e projeto na Faculdade Unimed, aonde a gente implementa diversas soluções nas operadoras e nos serviços de saúde dessas operadoras, soluções como mapeamento de processo, reestruturação de processos no ambiente de saúde, no ambiente hospitalar. Então, eu acredito que tenho aí algum know-how para que a gente siga nessa troca, nessa fala, da importância de mapear processo no segmento saúde. A gente, às vezes, pensa muito em mapeamento de processo em diversos ambientes, né, dentro da estrutura organizacional, para melhorar gaps, para desenvolver mais a operacionalização, a produtividade, a eficiência de um determinado setor, se esquecendo, às vezes, que o ambiente de saúde, o segmento de saúde, ele pede também uma melhor eficiência, uma melhor garantia da qualidade e dos processos aplicados ali internamente. E o que é essa tal de gestão por processos, né? No clássico, né? Se a gente pegar aí no Guia para o Gerenciamento de Processos e Negócios, né, da Associação Brasileira de Mapeamento de Processo, de MPO, de PMBOK, por aí vai, é uma disciplina gerencial que vai integrar aí estratégias e objetivos da organização para atender e satisfazer ali as necessidades dos clientes por meio de foco em processos, aonde a gente conhece o processo de ponta a ponta. A gestão por processos, ela tem como objetivo apoiar a organização no amadurecimento da visão dos processos de uma maneira orientada, estruturada e melhor gerenciada para que o objetivo do negócio seja alcançado, para que o objetivo do negócio seja concluído. Então, ela sai de uma gestão vertical e tradicional e ela passa a trabalhar uma estrutura mais matricial, orientada por processos, aonde o processo é transversal e ele permeia a instituição como um todo. Em suma, mapear através de processo
é deixar de compartimentar as áreas, então deixar de ter caixinhas, né, hierarquizadas dentro da instituição, tendo ali áreas de integração e conexão, pensando no mesmo processo. Então, é uma visão de amadurecimento, é uma necessidade extremamente importante da instituição, até para que ela se modernize e para que ela ganhe tempo, diminua desperdícios e aumente ali a sua sustentabilidade. Então, esse é o foco central em fazer gestão por processo. E a gestão por processo, ela traz para a instituição num primeiro momento, uma transformação cultural. É uma mudança de cultura. As áreas deixam de estar compartimentadas, deixam de estar isoladas e passam a trabalhar de maneira integrada, com o objetivo comum, com melhor eficiência e com um uso mais racional de recursos. Então, quando a gente faz gestão por processo, a gente sai do hierárquico e passa para o horizontal, para o transversal, do competitivo ao colaborativo, do comando e controle ao empoderamento, do planejamento à experimentação e da privacidade à transparência. Então, é um amadurecimento muito grande da instituição. E no universo saúde, se a gente pegar aí das diversas empresas existentes hoje que trabalham mapeamento por processo, infelizmente, o universo saúde vem chegando aí de maneira tímida, mas vem chegando. A gente tem visto algumas mudanças aí em hospitais, grandes redes assistenciais, em melhorar processo para diminuir variabilidade, diminuir possibilidade de erro e aumentar o ganho em escala, ampliar ali a sua capilaridade. Vamos pensar aqui no cenário que vocês estão inseridos. Imagine uma organização social de saúde que vai fazer o gerenciamento de um determinado hospital, que vai fazer o gerenciamento de uma UBS. Se ela não trabalhar a gestão por processo, ela não ganha em capilaridade. Se cada dia que ela for fazer uma implantação, cada dia que ela for estruturar uma nova gestão num serviço diferente, ela tiver que começar do zero, muito provavelmente ela vai ter um universo de erros aí que vão aparecer muito grande. Quando ela já chega com um modelo estruturado, com um processo desenhado, indicadores já pensados, as ferramentas padronizadas para isso, a chance de variabilidade é muito menor. E quando essa chance é menor, a possibilidade de erro também é mitigada. Então, a importância de gerir por processo é basicamente isso. E muita gente aí, se tiver gente nova no assunto, gente nova nesse cenário, pode estar se perguntando aí, e o que é esse tal de processo? Se a gente pegar a classificação da ISO 9000, que é a ISO 9001 é uma norma certificável, né, dentro das ISOs, mas existe a família 9000. Dentro da família 9000, a 9000 propriamente, ela é uma norma de vocabulário e de fundamentos. E ela traz ali com clareza para a gente que processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que usa recurso para transformar insumos, que são as entradas, em produtos ou serviços, que são as saídas. E isso tudo é o que pode ser considerado processo. O processo é transformar a entrada em saída. Então, o que acontece ali no meio, toda essa transformação, é o que a gente chama aí de processo.
Aí aqui é só uma representação mesmo das entradas, a etapa de atividade e as saídas, e conscientemente ou não, a gente executa processo para alcançar o objetivo, que normalmente gira em torno de minimizar esforço para melhorar desempenho. Então, para isso, a gente utiliza um conjunto de conhecimentos englobando ciência, metodologia e tecnologia que representam a busca por melhores resultados. O único ponto que fica aqui de alerta, que a gente fala muito de padronização, a gente está falando muito de mapeamento, a gente está falando muito de deixar as coisas de maneira estruturada para diminuir esforço. É importantíssimo também levar em conta as ferramentas que facilitam aí esse dia a dia, né? Eu fui recentemente em um evento de lideranças, acho que tem uns 15 dias mais ou menos, e o evento, 2 dias de evento, ele girou 100% em cima de inteligência artificial e o uso da inteligência artificial, inclusive para mapear processo, para subir prompts aí na ferramenta, pedindo uma cadeia de valor estruturada e os processos desenhados. Usar a IA é fantástico, pessoal, mas com extrema parcimônia, juízo, checagem. Não dá para construir nada por construir de maneira automática e rápida, que é o que a IA oferta para a gente, se a gente suprimir o profissional que tem o conhecimento e que vai ter a capacidade de fazer uma validação e uma avaliação do que foi escrito e do que foi construído. Então, tenham muita parcimônia no uso, utilizem como ferramenta para agilizar e ganhar tempo na execução, mas nunca utilizem a ferramenta para substituir conhecimento intrínseco, conhecimento adquirido e experiência de vocês em criticar o que foi construído. Eu tive notícia de uma situação que foi citada, né? Depois eu fui até checar no noticiário para ver se era verdade mesmo, mas no ano passado uma Big Four, uma grande empresa do mercado, ela estruturou um relatório para o governo australiano, isso foi em outubro do ano passado, para o governo australiano, onde ela usou 100% IA e os seus executivos não fizeram a checagem e a validação do relatório que a IA construiu. Ela precisou devolver ali, eu acho que foram 400 mil dólares, o que dá 2,2 milhões, né, de reais, para o governo australiano pelas falhas detectadas nesse relatório. Então, IA funciona bem, só que tem que ter gente inteligente e capaz para poder coordenar esse funcionamento e criticar as ações que ela te devolver como sendo adequadas ou não para o objetivo que vocês pedirem lá, tá? O processo, para agregar valor, é preciso entender processo, as entradas, as saídas e as suas interações. Por isso que eu fiz essa fala anterior. O processo ele precisa agregar valor. Se for só desenho, a IA faz e não precisa de ninguém criticar, vai estar desenhado, vai estar estruturado. Mas ele precisa agregar valor, precisa trazer o ganho que está embutido nesse desenho, nesse formato, para que de fato ele seja utilizável e melhorado
a cada utilização. Por isso que a gente revisa, automatiza um pedaço, adequa outro, para que o desenho seja de fato a melhor representação visual do que acontece dentro da instituição de vocês. Sem um processo bem estruturado, as empresas elas estão sujeitas a grandes desperdícios, seja desperdício de tempo, matéria-prima, financeiro, recurso humano, talentos perdidos, descontrole sobre as informações e ações de trabalho do dia a dia, conflito de responsabilidade, perda de agilidade e eficiência e, no final das contas, uma péssima experiência do cliente e uma insatisfação desse cliente, às vezes havendo até a quebra da sua fidelização. Então, estruturar processo é uma questão de orientar para a sustentabilidade da instituição, a sustentabilidade da empresa. Atualmente, e no cenário de saúde, como é que isso acontece, né? Como é que esse desenho de processo, ele fica bem resolvido e bem alinhado no mercado de saúde? Então, atualmente, o mercado de saúde ele está sob uma pressão crescente devido, e sempre esteve, né, uma variedade de fatores. Vamos pegar aí principalmente envelhecimento populacional, cada vez mais a gente tem um universo de idosos maior dentro das instituições e às vezes um despreparo imenso de como administrar isso, né? Por quê? Porque a gente não trabalhou um processo de avaliar, estruturar e analisar perfil epidemiológico e demográfico da onde a gente está inserido, né? Então, aonde o hospital de vocês está, onde a clínica de vocês está, ou a rede de serviços de saúde está, qual que é o tipo de população que a gente vai atender? É um público ABCD, é um público exclusivamente saúde pública, é um público mesclado, saúde pública e suplementar, é um público de idosos, de crônicos, é um público de faixa etária de pessoas aí de no ciclo produtivo, trabalhadores mais ativos, é um universo feminino em fase fértil muito grande, até para a gente estruturar o que que a gente vai atender, né? E que tipo de processo trabalhar. Um aumento muito grande das doenças crônicas, né? Se a gente pegar os últimos estudos estatísticos, Vigitel, em cima de doenças crônicas, a gente tem um universo novo de doença crônica pós-pandemia, que são os transtornos mentais. Então, depressão, ansiedade, burnout, toque, e por aí vai, e outros distúrbios que apareceram depois do advento aí do fica em casa, o isolamento, o enclausuramento das pessoas, essa falta de contato com outras pessoas, isso despertou uma série de, de, de patologias antes escondidas e camufladas em alguns poucos comportamentos aí. A gente viu aí um boom dos transtornos globais de desenvolvimento, que aí entram, né, os transtornos de espectro autista como carro-chefe. Então, muita coisa vem mudando no mercado da saúde. E a gente tem que tentar alcançar essas novidades e essas mudanças todas com a mesma agilidade. Então, esses desafios, eles podem resultar em problemas como
aumento de custo, baixa eficiência operacional, uma disparidade muito grande na qualidade do serviço prestado. Às vezes, hospitais da mesma rede não conseguem alcançar ali o mesmo patamar de eficiência e performance, né? Ah, e acompanhar também, que eu falo que é um dos pontos mais críticos, as constantes mudanças tecnológicas e regulatórias do nosso universo, né. Então, todo dia a ANS lança aí um novo procedimento liberado no rol, aonde as operadoras de saúde suplementar precisam se adequar, portarias do Ministério da Saúde e Anvisa também, com N recomendações que antes não eram, validadas e agora estão. Então, a necessidade de adaptação e de adequação, ela está cada vez mais crescente, e é importante que a gente consiga alcançar aí esses desempenhos. A rotina de quem trabalha na saúde também exige, né, em cima desse cenário todo que a gente falou, ela também exige aí decisões rápidas, controle de risco, uso eficiente de recurso. Dentro do hospital, uma loucura às vezes, para gerenciamento de leito, para estruturar ali a a uma melhor eficiência e aproveitamento dentro de uma instituição, que às vezes está com taxa de ocupação de 85, 90%, e num belo dia chega numa taxa de ocupação de 60, 55%. Então é importantíssimo que gestores e líderes, eles consigam, de fato, trabalhar ali decisões rápidas, gerenciamento de risco, eficiência no uso de recurso e, ao mesmo tempo, contornar falhas operacionais, atrasos, que às vezes são um universo maior de reclamação nos nossos hospitais, clínicas e unidades básicas, né. O motivo disso tudo, na maioria das vezes, não está na falta de esforço das equipes. Nenhuma equipe profissional de saúde multidisciplinar, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, nenhum deles chega para trabalhar: "Ah, hoje eu vou dar o meu menor esforço possível", muito pelo contrário. Eles já chegam ali imbuídos de muita força, muita disposição para seguir a jornada de trabalho. Mas quando esbarram em processos, às vezes, altamente burocratizados, ou a ausência completa de processo, a gente começa a verificar dentro dessa instituição uma cascata imensa de falhas, erros, atrasos, insatisfações, né. E isso traz para o grupo profissional e para as equipes uma sensação de trabalho perdido, uma insatisfação muito grande em estar naquela instituição. Então, o desenho do processo, ele alcança muito mais coisa do que a gente imagina, né, ela otimiza também o recurso humano, ela otimiza a disponibilidade e a eficiência das pessoas. A gestão por processo na saúde, ela surge justamente para isso, para reduzir esse tipo de falha, promovendo mais organização, previsibilidade e integração entre os setores. Então, é complicadíssimo, né, dentro de um hospital e de extrema importância, se a gente não conseguir fazer a integração daquela área assistencial, seja ali um centro cirúrgico, um CTI, uma unidade de internação,
muito bem integrada ao laboratório, à farmácia, à lavanderia, à nutrição, à central de material esterilizado. Então, se não tiver uma orquestração harmônica de todas essas áreas, o grande penalizado segue sendo o paciente, aonde ele pode ter só uma experiência ruim, como ele pode ser vítima aí de N erros, de N processos equivocados, porque a gente não conseguiu orientar e padronizar as execuções. Aí é que eu até coloco isso um pouco do que eu já tinha falado. Então, a falta de leito, o atraso em exames, perda de prontuário, profissional sobrecarregado e paciente desassistido podem ser problemas que não necessariamente são causados por falta de recurso. Né? Se a gente pensar assim, às vezes o melhor hospital, será que lá no Einstein, lá no Sírio, na rede Mater Dei de saúde, são os mais famosos aí da ANAP, será que lá não tem problema de profissional sobrecarregado, paciente que vez ou outra ficou desassistido, um prontuário extraviado, exame que atrasou, faltou leito? Eles têm recurso e, às vezes, orçamentos ilimitados para algumas execuções. O que falta muitas vezes aí, a origem está na falta, na ausência da gestão por processo eficaz. Por isso que não adianta só desenhar, né? O desenho e mapeamento dos processos, obrigatoriamente, ele tem que ser sobrecarregado de melhoria contínua. Então, em vez de atuar de forma integrada, os setores trabalham de forma isolada. As decisões não seguem padrão, os fluxos mudam conforme o turno e o improviso substitui o planejamento. Com isso, a equipe perde tempo em tarefas manuais e o paciente sente os efeitos da desorganização. E isso, quando a gente fala, vamos mapear processo em saúde, o grande objetivo é esse. O grande objetivo é ofertar qualidade e segurança ao paciente, ofertar um ambiente adequado de trabalho aos profissionais e ofertar recursos de maneira racional para todos os demandantes. Quando não há previsão sobre o que deve ser feito, por quem deve ser feito e em que momento, o risco clínico aumenta, e quando a gente tem aumento de risco clínico, a gente também aumenta custo. Então, esse tipo de cenário gera desperdício de recurso, desgasta profissional. E o que deveria ser uma rede de cuidado começa a se tornar um ambiente marcado por falha operacional e por decisões reativas. E é uma bola de neve, tá, gente? A hora que começam os desperdícios por processos inadequados ou mal desenhados ou inexistentes, e os desperdícios estão aí, na sequência dos meses, o que que acontece nos meses seguintes, né? Quem está lá na liderança, quem está na gestão, vai fazer uma grande análise da instituição e ela chega à conclusão que ela precisa reduzir custo, porque ela não está dando conta de administrar o quanto está custando o gerenciamento da saúde na sua instituição. E aí começam a cortar recurso, desde pessoas até serviços. Ó, nós vamos parar, por exemplo, de ofertar ressonância magnética, raio-x e tomografia no período noturno, ou a gente vai trabalhar só de segunda a sexta, horário comercial. E nos demais horários, a gente não está tendo lucratividade suficiente para manter o serviço aberto. Então, esse tipo de cenário, no geral, é motivado pelas falhas no desenho do processo.
E como funciona a gestão de processo em instituição de saúde? A gestão de processo em ambiente de saúde, ela começa com um diagnóstico para entender o que é feito, por quem é feito, quando e de que forma. Primeira coisa é vocês entenderem quais são as dores. O que que a gente precisa melhorar? O que que a gente precisa adequar? Então, o objetivo é dar previsibilidade às ações, reduzir risco operacional e clínico, e estruturado com base nos pilares que sustentam essa prática dentro das instituições de saúde. O primeiro ponto, mapear processo assistencial e administrativo. O ponto de partida é a detecção do que nós já temos. Então, vamos ali entender processos já existentes, mesmo que sejam informais, mal documentados e mal estabelecidos. Eu sempre falo isso quando a gente vai desenhar processo. Não começa desenhando o mundo ideal, não. Não desenhe o mundo de Poliana, todo cor-de-rosa e azul bebê. Não é isso. Desenhem o processo como ele é, as falhas que ele tem. Então, entenda como o processo está estabelecido, né? Nessa etapa, é importante envolver as equipes, é importante ter uma escuta ativa, entender, monitorar, acompanhar o processo acontecendo para fazer o desenho da melhor forma possível. E tragam para esse mapeamento os fluxos reais para posteriormente vocês trabalharem esses gaps e as melhorias possíveis no processo. Após identificar o que de fato acontece, você começa a iniciar um mapeamento detalhado, trazendo as atividades desse mapeamento, responsáveis, prazos, que são os SLAs, os combinados, as cadeias cliente-fornecedor e suas interdependências ou interfaces, e nessa análise contempla tanto os processos assistenciais quanto os processos administrativos. Com os fluxos visualizados de ponta a ponta, fica mais fácil localizar gargalo, entender aonde que tem retrabalho, e entender às vezes, eu não sei como que chama aí no estado de vocês, mas aqui em Minas a gente fala muito isso, que são processos com muito cotovelo, com muita quebra de caminho sem necessidade. Então, às vezes, um processo que poderia seguir ali bem alinhado, existe uma pausa para uma determinada comunicação sem sentido, ou uma determinada etapa que não faz sentido, que a gente muitas vezes chama de cotovelo, que não está agregando valor no andamento e no fluxo limpo ali daquele processo. Aí mapeou o processo, vocês têm que cair matando em cima de monitorar a eficiência do processo. E monitorar a eficiência é com base em indicador e métrica, não tem outra forma. Até quando o processo está mal desenhado, o indicador é que nos apoia em dizer, de forma comparativa, depois que eu melhorar esse processo, se eu voltar a monitorar esse indicador, a mensurar esse indicador, de fato, numericamente, eu vou ver melhora, eu vou ver ali uma performance melhor. Então, a gestão de processo eficiente, ela não depende apenas da observação direta, em loco, de como está acontecendo esse processo. Ela precisa de dados, de indicadores bem definidos, que permitem acompanhar o desempenho dos fluxos e identificar desvios com rapidez.
Entre os mais utilizados no universo saúde, no universo hospitalar, estão aí tempo médio de atendimento, taxa de ocupação de leito, índice de retrabalho, tempo de permanência, taxas de infecção e por aí vai os diversos indicadores relacionados à infecção assistencial, infecção motivada, infecção não, indicadores às vezes motivados por eventos. Então, esses indicadores é que trazem ali uma visão de como anda o processo, em que momento eu preciso, às vezes, redesenhar processo, redesenhar regra, estabelecer padrão, para que a gente tenha um melhor monitoramento aí dos desempenhos. Ainda dentro de indicadores e métricas utilizados, os dados, além de orientar ajuste técnico, também alimenta relatório gerencial e auditorias. A análise contínua dos indicadores permite atuar de forma preventiva e não apenas corretiva, o que reduz custo e melhora a qualidade assistencial. Então, é muito importante entender o papel dos indicadores. Vou abrir aqui um parênteses, né, enquanto gestão da qualidade, né, já atuei bastante nesse cargo. Criar indicador e métrica muito obrigatoriamente precisa ser para analisar, para comparar, para tomar uma decisão. Então, só utilizem indicador se vocês forem gastar tempo fazendo análise. Aquele dado ele precisa ser importante para vocês, ele precisa ser importante para quem está fazendo a gestão do negócio, para que tome decisões baseadas e amparadas em dados e fatos. Aqui, a integração entre setores, que também é um ponto de extrema importância nos processos da área da saúde. Então, um dos maiores desafios da saúde é garantir que o setor não atue de maneira isolada, né? Esse impacto do isolamento, ele pode aumentar o universo de erros em saúde. A gestão de processo, ela atua justamente para evitar essa fragmentação, ao mapear e padronizar o percurso completo do paciente, a jornada do paciente dentro da minha instituição, que vai desde a entrada, desde a recepção até a alta. Então, alinhar as responsabilidades, os papéis, a interação de cada um com esse paciente, o melhor caminho, a melhor jornada para o paciente dentro da minha instituição, para que no final, lá na ponta, a experiência dele seja de valor e seja uma experiência garantida. E o que é experiência garantida? Fidelização, ele volta, ele permanece comigo, ele confia, ele acredita na instituição que trabalha com ele. Eu até brinco que a palavra acreditação, a norma, né, seja ela a ONA aí, por exemplo, ela acredita na instituição para que todos os dias os pacientes, os colaboradores e todo o corpo clínico envolvido também acreditem. Então, faz parte da experiência do paciente. Essa integração, ela melhora a comunicação interna, ela reduz conflito e acelera a tomada de decisão clínica. O resultado, um cuidado coordenado, integrado, com menos ruído e mais eficiência. Então, entender e mapear essa trajetória é fundamental para garantir um cuidado seguro, reduzir tempo de espera, otimizar processo administrativo e promover experiência mais humanizada e acolhedora. Por onde começar?
nem todos os fluxos precisam estar redesenhados de imediato. Então, a gestão de processo, ela só vai gerar valor de fato quando for aplicada com foco e critério. Então, priorize os processos mais críticos da sua instituição, aonde você está tendo mais erro, aonde o erro alcança o seu cliente, o seu paciente de maneira mais rápida. Então, priorize. Trabalhe primeiro com os processos mais importantes, mais relevantes da sua cadeia de valor. Eu tenho muita instituição que ela prioriza, por exemplo, mapear todos os processos da jornada do paciente primeiro. Depois ela vai para a camada de apoio e depois ela sobe para a camada de gestão. Então, priorizem, escolham de fato os processos que têm urgência em serem mapeados primeiro. E depois vocês vão conseguir, vai caminhando até de maneira mais tranquila, mais límpida, os demais processos. Porque quando você escolhe o principal, na grande maioria das vezes, ele tem impacto direto nos demais processos da instituição. Onde que eu vou concentrar meus esforços? Identificar os processos com maior impacto assistencial. Então, segurança do paciente deve ser o primeiro filtro, processos ligados à medicação, triagem de urgência, gestão de leito, controle de infecção. O que está ali, às vezes, diretamente relacionado a desfecho clínico, e, quando bem estruturado, reduzem risco e aumentam a confiança da equipe. A escolha desses fluxos iniciais costuma demais facilitar o engajamento da equipe, já que o benefício para o cuidado ele é percebido mais claramente. Então, às vezes, você escolhe um processo tão central que depois que ele foi mudado e ele foi reestruturado, ele vira a boa nova do momento, ele vira notícia dentro da instituição, aonde todo mundo percebe que teve uma mudança de rota, teve uma mudança de caminho e que melhorou e impactou de maneira positiva em diversas áreas. Então, muita atenção nessa primeira escolha. Outro ponto importante é atacar gargalo operacional mais visível. Então, fluxos que geram atraso frequente, duplicidade de tarefa, desgaste entre setores, precisam ser tratados também logo no início. São sinais de falhas estruturais que afetam tanto o desempenho operacional quanto o clima da equipe. A detecção desses gargalos pode vir dos dados, mas também daquela escuta ativa que eu falei lá atrás com quem executa a atividade. Às vezes, aquela pessoa que está na ponta, o que às vezes a gente chama lá na indústria do chão de fábrica, aquela pessoa que está no operacional ali o tempo todo, ela tem sugestões e ideias extremamente importantes de como otimizar o processo que ela está inserida. Então, abram os ouvidos e ouçam, ouçam bem o grupo operacional. O relato dos profissionais vai ajudar a entender o processo que está emperrando ali na prática. Outro ponto importante, eu falo que essa é quase uma regra de ouro na hora que a gente desenha aí processos em saúde, começa pequeno. Ah, eu vou desenhar todos os processos da instituição. Já começou com tudo para dar errado. Vai devagar, experimenta modelo, experimenta um processo crítico até para você validar. Instrumento que vocês estão usando, formato, a aceitação do público e de quem vai atuar nesse processo da ferramenta que foi escolhida. Então, começa pequeno para poder escalar.
para poder crescer, para poder alcançar o restante. Então, ao invés de tentar transformar toda a instituição ao mesmo tempo, o ideal é aplicar a gestão de processo em um fluxo específico, avaliar os resultados e só então ampliar para as outras áreas. Essa abordagem progressiva, ela fortalece a cultura da melhoria contínua, evita a sobrecarga e dá tempo ao tempo. Dá tempo da gente ajustar a metodologia e dá tempo de impactar de maneira positiva quem vai estar inserido no processo. Para isso, né, existem aí ferramentas e metodologias para nos ajudar. Então, primeira coisa é entender o fluxo, mas na sequência também é escolher as metodologias e ferramentas que sejam aí mais eficazes na redução das falhas e no ganho da eficiência. Eu sempre gosto de botar esse slide no meio aqui do processo. Lembrem-se, qualidade é estratégia. Às vezes a gente acha que é a área de qualidade, a área que está responsável por mapear processo, às vezes, quando a instituição é muito grande, isso sai da qualidade, tem uma equipe exclusiva de mapeamento de processo, mas na grande maioria a gente sabe no segmento de saúde, que a estrutura da qualidade é qualidade, processo e risco, e às vezes, em até alguns locais, projeto, qualidade é estratégia. Ninguém faz nada para a qualidade. A gente faz para a instituição, para o CNPJ. E a estratégia é utilizar as ferramentas da qualidade de maneira o mais ordenada possível para estar alinhado com a estratégia da instituição. E aí, a adoção de ferramenta da qualidade, ela vai contribuir para o desenvolvimento do serviço de excelência. Existem várias. Eu sei que nós vamos ter palestra aí dessas ferramentas e o cenário é utilizá-las conforme a necessidade e perfil da sua instituição. Então, utilizem da melhor forma. Eu vou só citar aqui algumas existentes. Então, quando a gente trabalha um ciclo de gestão por processo, a gente trabalha num primeiro pilar, a gestão da estratégia de governança por processo, a gestão da melhoria e transformação do processo. Num terceiro pilar, a gestão da execução dos processos e, no final das contas, a gestão do desempenho dos processos. Então, num primeiro pilar, desdobre, alinhe, direcione, selecione e priorize. No segundo pilar, modele seu processo, transforme o processo e defina indicadores. No terceiro pilar, acompanhe a execução do dia a dia, aloque ali a capacidade, o capacity, né, e recursos, meça o desempenho, trabalhe com painel de controle, monitore, às vezes, em tempo real as ocorrências. No quarto pilar, cumpra as metas do processo, alcance os objetivos da instituição, registre o aprendizado e busque o ponto de melhoria para iniciar esse ciclo novamente. Então, a gestão por processo, ela precisa muito desse alinhamento contínuo. Aqui eu trouxe só algumas ferramentas que eu gosto muito para trabalhar quando a gente está fazendo aí essa gestão por processo e utilizar em cada ponto, né? Então, SWOT para entender cenário, 5W2H e o PDCA para a gente estruturar os planejamentos e os projetos,
Kanban, Pomodoro, matriz Eisenhower, os OKRs, método 5S, matriz de BCG, Design Thinking e os mandamentos da metodologia Kaizen, na busca sempre de qualidade associada à melhoria contínua. Então, estrutura isso e leve esses conhecimentos. Às vezes a gente pensa que está isolado lá na qualidade, leve essas ferramentas também para o mapeamento do processo. Aqui eu coloquei algumas outras também, o PDCA, o Ishikawa, 5W2H, SWOT, o Lean Healthcare, o Protocolo de Londres e o Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, que são os níveis aí do Seis Sigma. São todas ferramentas da qualidade que acabam nos apanhando aí, apoiam bastante no mapeamento dos processos. Outras ferramentas que também ajudam. Ah, Cris, eu não tenho todas essas ferramentas para usar, minha equipe está mais iniciante, não consegue ter muito essa experiência de usar essas ferramentas, vai ser muito novo. Começa pelo básico, escreve um POP, escreve o passo a passo da atividade de forma que a gente consiga mapeá-la e estruturar ali os gaps existentes e como corrigi-los. Então, é um mínimo para começar, elabora um POP. Começa escrevendo um POP, na sequência desenha um fluxo, mapeia o processo. E depois, quando houver mais maturidade, você usa as outras informações. Outras coisas que também nos apoiam, né? Outras ferramentas que nos ajudam bastante em implantar normas ou boas práticas de gestão. Ah, mas eu não quero certificar minha empresa na ISO, não. Não precisa. Pega a norma da ISO, começa a ler e começa a aplicar tudo que ela orienta. Você vai ver como que você estrutura melhor seu ambiente de trabalho, seus processos internos. Pega o manual da ONA e implementa. Ah, eu não quero acreditar, não. Implementa o manual da ONA para você entender que tudo que está sendo solicitado ali dentro do manual tem um alinhamento claro com boas práticas de mercado, medicina baseada em evidência e normas muito alinhadas e requisitos muito alinhados aí com o padrão ISO. Aqui eu coloquei exemplos de algumas normas que, quando da sua implementação, ela também apoia bastante e ela cobra uma boa reestruturação e redesenho dos processos da instituição. Então, a maioria das normas se baseia única e exclusivamente na avaliação da eficiência e performance dos processos de trabalho. Aqui eu deixei um exemplo um pouco mais aprofundado da ONA por um grande motivo. Esse ano nós tivemos aí a revisão do Manual da ONA entrando na versão 2026 a 2029. E essa revisão, ela trouxe para a gente um viés central amparado em revisão de processo, em remapeamento de processo, readequação dos processos, principalmente os processos alinhados à jornada do paciente, aonde ela deu ali uma englobada, apesar do manual da ONA ter 4 seções, eu acho que ela até segmentou em 3 subgrupos a importância da orientação de processo, tá? Então, a implantação de acreditação é uma estratégia voltada à mudança de cultura, aonde ela integra pessoas, processo e tecnologia para garantir segurança e qualidade do atendimento. O processo envolve o mapeamento, a padronização, o monitoramento contínuo
das rotinas, exigindo engajamento da equipe e o comprometimento da alta gestão. Uma dessas metodologias é o Manual da ONU, onde ela traz etapas amplamente estruturadas, apesar de serem 4 sessões. Dá para a gente agrupar em processos focados em liderança, processos focados na jornada do paciente e processos focados em impacto e serviços de apoio. E a atuação sempre pautada em dados, tecnologia, metodologia para guiar líderes, focando em diagnóstico, proposta, execução e auditoria, visando aí crescimento e eficiência. Então, é um ótimo exemplo de como mapeamento de processos no segmento da saúde vem ganhando cada vez mais importância no mercado. A estrutura do novo modelo, ela começa com a premissa de processo padronizado, controle bem definido para garantir uma gestão eficiente. Então, a estruturação já apoia isso tudo. E ela exige o uso de algumas ferramentas que a gente já citou lá, até para conseguir demonstrar cada um desses blocos, que é o planejar, o controlar, o garantir e o melhorar, tudo isso gerando valor em saúde. Ele traz uma gestão integrada, onde a gente vê novamente uma mudança da cultura, passando pelo cuidado centrado no paciente, levando aí ao aprimoramento da gestão, aonde vai trazendo com clareza a jornada desse paciente dentro da instituição. E como considerações finais aqui, né, fica aí o nosso grande apontamento de que eficiência em saúde começa com processo bem gerido. Então, instituições de saúde que investem na gestão de processo, conseguem entregar mais qualidade com menos desperdício, os resultados eles aparecem de cara na redução de falhas, no aumento da produtividade das equipes e principalmente na segurança do paciente. Não se trata de implementar, pessoal, modismo, burocracia desnecessária. O que se propõe quando a gente fala de redesenho de processo, mapeamento e padronização, a gente quer garantir uma estrutura monitorada, sustentável, capaz de alinhar a assistência, a operação e a estratégia. E isso exige método, capacitação e continuidade. Então, trazer a importância de mapeamento de processos em saúde, trabalhar gestão por processos na área da saúde, hoje em dia eu digo que é garantir de fato perenidade e sustentabilidade da organização de vocês. Muito obrigada, foi um prazer enorme falar para vocês. Deixo aqui meus contatos e meu sincero agradecimento pelo convite, pelo momento, e fico à disposição para dúvidas, para outras trocas de conhecimento. Muito obrigada, viu, pessoal? Ah, nós que agradecemos, Cristiane, que bacana. Aprendemos muito hoje com você. Gratidão por Ah, compartilhar seus obrigada. conhecimentos, sua experiência, porque eu acredito que isso é o bem mais valioso, porque as questões Muito. teóricas a gente pode encontrar em algum lugar, mas experiência somente quando a pessoa, assim como você está fazendo conosco hoje, de forma muito gentil, compartilha conosco e assim a gente aprende. Muito obrigado. Muito obrigada, Antônio. E eu queria trazer uma questão que eu acredito que todos nós aqui compartilhamos, que estamos te assistindo, que é, dentre a sua experiência com relação a essa temática, qual você
acredita que seja a principal barreira hoje na saúde para que a gente consiga mapear um processo ou realmente pensar a gestão por processos de forma estratégica, estruturada hoje no setor saúde? Então, é uma pergunta fácil resposta, mas também difícil. Por quê? Às vezes depende um pouco do segmento. Vamos pegar, por exemplo, o setor privado, né? O dono tem que querer. Se o dono quer, né? E quando eu falo o dono, pode ser o presidente da instituição, o diretor responsável pelaquela área. Se ele de fato define que é uma temática importante e ficou sensibilizado com o assunto, ele vai fazer acontecer. Porque aí o grupo é seletista e ele vai ter que desdobrar isso, não tem esse ponto de, não vou fazer, não vou querer. No setor público, precisamos aí, às vezes, de uma normativa, precisamos de um edital e de um ponto também de importância de definição. A área da saúde, como eu disse antes, ela é muito presa na sua rotina do dia a dia e às vezes essa rotina ela é cruel com todo mundo que está lá dentro, muito cruel. Às vezes a gente não tem tempo de lanchar, às vezes a gente não tem tempo daqueles 15 minutos de descanso. A gente vai ainda parar um tempo para mapear processo, porque mapear processo é extra, né? Ele foge ali da minha medicação, ele foge ali da minha descrição do prontuário. Então, as grandes lideranças precisam estar orientadas para essa importância, até para segmentar com clareza qual vai ser o tempo dedicado da equipe. Tem que entender que isso também é trabalho. A hora que tiver entendido, segue e flui tranquilo, tranquilo. Vira atividade. Bem, acho que eu aprendi dois pontos com você nessa questão agora. Um é a importância de proteger tempo, né? Então, tempo protegido para pensar a qualidade, pensar a segurança Sim, e as lideranças se organizarem para isso. E essa sensação e sentimento de dono do processo, né? Que ele pode exatamente. acontecer independentemente do formato da instituição ou até o nível organizacional que você está hoje, né? Às vezes você não é um líder formal, mas você tem ali o seu processo e você pode ter essa sensação, esse sentimento de dono e fazer com que ele seja o melhor possível, né? Essa sua fala foi ótima. Às vezes não é um líder formal. Líder, gente, são as pessoas que mobilizam outras para um objetivo central. Às vezes a gente tem ali o técnico de enfermagem que é o líder da equipe. Ele consegue engajar, mobilizar e utilizar essas lideranças é um caminho mais fluido ainda para a gente conseguir mapear processo. Muito bem, Cristiane. Então, te agradeço o seu tempo aqui conosco. A gestão por processos é, sim, com certeza, um dos pilares mais importantes para a gente Sim. construir essa assistência mais segura, eficiente e padronizada. E a gente chegou ao fim de mais essa edição Ah, do que nosso pena. fórum. Pois é, esse assunto dá vontade da gente discutir Ah, ele o dá dia para ficar todo, né? horas aqui, né? Então, muito obrigado novamente, Cristiane Eu que Caldeira, pela agradeço. contribuição tão relevante conosco hoje. Eu queria te convidar para suas considerações finais. Ah, fiquei assim, lisonjeadíssima, como eu estava falando, se desse mais tempo aqui, né? A gente ia embora conversando bastante. É um assunto muito abrangente, né? Eu tenho percebido com outros clientes, em né? Vamos pegar, por exemplo, o universo das operadoras de saúde. Elas vêm investindo financeiramente em recurso, em massa, em ampliar e crescer as suas áreas de mapeamento de processo, porque entenderam que, de fato, a estratégia mora ali. Então, quando eu tenho um sistema mais fluido, de fato, eu estou caminhando aí para o sucesso e para a melhoria continuada da minha instituição.
Espero, assim, ter alcançado o objetivo de vocês aqui na participação. Estou super à disposição. Se precisarem entrar em contato, seja no LinkedIn, seja no e-mail, podem mandar. Se tiverem alguma dúvida, eu estou aí super disponível para responder. E agradeço novamente o convite. Muito obrigado, obrigado a você e obrigado a todos que participaram aqui Obrigada. conosco hoje. Em breve nós teremos novos encontros com temas também igualmente relevantes e pedimos para que você acompanhe as nossas divulgações para ficar sempre atento e participando conosco dessa discussão que é essencial sobre qualidade, segurança e acreditação. Obrigado, Cristiane, obrigado a Muito todos obrigada. e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por participar do Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação. O IBROS, a ONA e o Instituto Ética Saúde, com o apoio do Ensino Agir, seguem comprometidos com a qualidade, a segurança do paciente e o desenvolvimento dos profissionais de saúde. Seguimos juntos na construção de práticas mais seguras, eficientes e responsáveis para o sistema de saúde. Para assistir às edições anteriores desse encontro, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Nos vemos na próxima edição.